Muito bom dia, prezado telespectador. Iniciamos a nossa transmissão ao vivo. Começa agora o telejornal mais completo de toda a nossa região, do estado do Brasil e do mundo. Por que não, Beto Guidini? Porque aqui todos os fatos que se tornam notícia são repassados para você. E hoje é quarta-feira, 7 de abril. Bom dia, meu colega Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje quarta-feira, 7 de abril de 2021. Hoje é dia do quê? Dia do jornalismo, Thiago. E também dia do médico legista e também do corretor. E a previsão do tempo para esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens em Nova Prata. Não chove. A mínima foi de 14 graus e a máxima poderá chegar aos 27 graus. E neste momento fazem 15 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Começamos pela região. Conheça a caverna da família Espanhol em Protásio Alves. E pela Serra e o Planalto foram registrados a criação de 413 postos de trabalho em Bento Gonçalves durante o mês de fevereiro. Em notícias do Estado, a presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul informou que a Casa aprovou, por unanimidade, lei que proíbe corridas de cães-galgo no Rio Grande do Sul. E nas informações da economia, após a saída da Ford, a Renault e a Nissan caminham para encerrar a produção e talvez abandonar o Brasil. E pela agricultura, a colheita do arroz no Rio Grande do Sul chega a 65% da área, aponta o IRGA. E nas informações internacionais, a Colômbia já aprovou uma lei que autoriza as empresas particulares a importarem vacinas. E pelo esporte, o Inter fecha 2020 com o maior prejuízo da história e prepara cortes em busca de déficit zero. E nas informações da política, ontem o presidente Jair Bolsonaro empossou 6 ministros de Estado em cerimônia no Palácio do Planalto. E pelas atualidades, a nova arma russa pode criar tsunamis radioativos para destruir cidades. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Conecta News. Em alguns instantes, Monalise Canali com as informações do nosso núcleo de jornalismo. E começamos pelos destaques de Nova Prata. Beto, eu tenho um recado aqui que acabei de receber do nosso telespectador, o Rogério Farina, falando sobre o protesto que será feito pelos estabelecimentos da gastronomia de Nova Prata. A chamada começa a partir das 16h30, em frente à Escola Municipal Reinaldo Cherubini, lá no bairro Retiro, às margens da BR-470, né? E das 17 às 17h10 o protesto vai ser nas margens da rodovia. Entre as 17h15 e as 17h30 será feito aí uma carreata em direção ao bairro Basalto, que vai cortar toda a cidade de Nova Prata. Todos os estabelecimentos deverão estar fechados com um laço preto na porta indicando luto até a partir das 16h30, com o retorno das atividades a partir das 18 horas. E todos os participantes pede-se que estejam de roupa preta. Monalise Canali estará lá no fim do dia fazendo a cobertura desse protesto dos comerciantes aqui de Nova Prata pela retomada das suas atividades. Então agora seguimos com as informações da nossa região também, Thiago. Agora são 8h06. Começamos por Nova Prata. Nova Prata tem um protocolo eletrônico para melhor atender às necessidades da população. O município de Nova Prata oferece o protocolo eletrônico. Basta encaminhar o protocolo e a documentação solicitada pelo WhatsApp. O número é 99631 4198. O horário do atendimento é das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. E para mais informações, entre em contato pelo telefone 3242-8455 ou pelo celular que é 99631 4198. E nas informações que nós temos nessa manhã também para Nova Bassano, está aberto aí um edital de contratação temporária de médico pediatra. O edital de processo seletivo 4/2021 está à disposição e foi autorizado pela Lei Municipal 3.177 de 2021. As informações encontram-se aí no site da Prefeitura de Nova Bassano. E notícia por Nova Araçá. Na manhã de ontem, terça-feira, o prefeito municipal, senhor Ademir Dalpoço, e o secretário de Administração e Fazenda, senhor Dione Ferretti Comim,
receberam o assessor UT, Mercado, PF e Setor Público da Superintendência Estadual do Banco de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o senhor Gilmar Socella. Em reunião teve como pauta a concretização de parcerias para alavancar a infraestrutura do município. E também participaram do encontro o senhor Moacir Mioto, o senhor Vitor Hugo Scartazini e o professor Alencar Locke. E nas informações aí que nós temos para Paraí nessa manhã, visando auxiliar o Hemocentro de Caxias do Sul, a Prefeitura de Paraí está organizando um movimento para doar sangue. Será feito no próximo dia 24 de abril, no município de Caxias do Sul. Os interessados devem entrar em contato pelo 3477-2005. E existem algumas questões que devem estar atentas aí para quem quer realizar a doação de sangue. Tem que estar bem de saúde, tem que estar acima dos 50 quilos, dormir 6 horas na noite anterior, evitar alimentos gordurosos, não ingerir bebidas alcoólicas, não fumar, tatuagem e micropigmentação impedem a doação de sangue por 12 meses, ter idade entre 18 e 69 anos e quem passou por Covid, precisa se recuperar, não podendo realizar aí a doação. E para o São Jorge, nota de pesar. O Legislativo Municipal de São Jorge, em nome de todos os vereadores, secretário e assessor, deixam os seus sinceros sentimentos pelo falecimento da senhora Alzemir, esposa do senhor Jorge Postal em memória, ocorrido ontem, dia 6 de abril de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. O nosso dia amanheceu mais triste mais uma vez. Infelizmente, nos despedimos de uma mulher querida, bondosa, batalhadora e grande amiga de São Jorge. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos nesse momento tão delicado. Descanse em paz, Alzemir. Exatamente, a passagem da dona Alzemir, primeira-dama de São Jorge, acabou impactando em toda a região e repercutiu também no Brasil inteiro. E nós temos também informação aí que o município de São Jorge, depois da Câmara, também deixa suas condolências e comunicando o falecimento dela, que tinha 71 anos de idade, e ocorreu no dia de ontem, terça-feira, em decorrência de complicações oriundas da Covid. Dona Alze, carinhosamente assim chamada como primeira-dama, atuou prestativamente ao lado do seu marido em todos os mandatos, coordenando e acompanhando de perto as atividades do grupo da terceira idade. Ela deixa 3 filhos, 2 genros, 1 nora e 5 netos. Seu corpo foi sepultado ontem às 11 horas no cemitério paroquial de São Jorge e a cidade decretou luto oficial de 3 dias. E pela cidade de Guabiju, faixas etárias de 65 e 66 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Aconteceu ontem, terça-feira, a 11ª etapa da vacinação contra a Covid-19 em Guabiju. E a vacinação foi realizada na Unidade Básica de Saúde e destinada para pessoas das faixas etárias de 65 e 66 anos e também para a Brigada Militar. Seguindo com as notícias aqui da região, agora vamos para Protásio Alves. Beto, tu sabia que tem caverna no interior de Protásio Alves? Pois é, fiquei sabendo agora, Tiago. Exatamente, é a caverna da família Espanhol. E aí tem a nossa colega Sônia Reginato que se aventurou nessa empreitada. É difícil de chegar, mas é fácil de se encantar. Assim dá para definir a caverna, que é localizada nas terras da família Espanhol, na linha 8ª do Turvo, interior do município de Protásio Alves. Há 2 opções de trajeto. Um que contorna os penhascos e precisando aí do uso de cordas para garantir a segurança, ou por uma trilha de motos que também pode ser percorrida a pé, e mais um trecho de mata até chegar na caverna. Na chegada, olhar para o céu já recompensa, e na entrada da caverna a aventura continua em um ambiente que encanta. No teto, pedras têm formatos indefinidos, de formas e desenhos. No chão, raízes surgem de todos os lugares, caem mostrando a sabedoria da natureza. A entrada é baixa, a alguns metros fica-se de pé e em algumas direções surgem novos caminhos. Porém, o acesso novamente perde altura, pois depois dele segue sendo um mistério. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto de Protásio Alves agradecem a Renato Espanhol, que acompanhou até o local para divulgar este material. E mais informações na Secretaria pelo telefone 3276-1322. E aí, Beto, tu vai pendurado de corda ou tu vai de moto conhecer a caverna junto com a Sônia? Pendurado de corda, Tiago. Mas que coisa bem boa.
E agora, falando sobre Vila Flores, depois teremos um vídeo também, a campanha do agasalho, com muito orgulho comunicamos a reabertura da campanha do agasalho 2021. As doações poderão ser feitas a partir do dia 8 de abril, quinta-feira. Pedimos para que doem agasalhos como roupas, lençóis, cobertores, entre outros, em bom estado de conservação, para que possam ser usados novamente. E também sugerimos doações de produtos de higiene, como álcool, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, entre outros. Os postos de coleta são os seguintes: Supermercados Mascaron, Frasul e Lumar, os Correios, os bancos Sicredi e Banrisul. E agradecemos aos locais que aceitaram ser os postos de coleta de doações. E nós vamos assistir um vídeo que garante que o gabinete da primeira-dama produziu solicitando a sua ajuda. Hoje é o dia do lançamento de mais uma campanha do agasalho. É um momento de reflexão e ação. Pensando na família como um centro principal, foi formada uma grande corrente de solidariedade e de amor. E aqui em Vila Flores, nós formamos uma família, a família Vila Florense. Numa família, todos contribuem para o bem-estar de cada um. Tem o aconchego do pai e da mãe, o companheirismo dos irmãos, o nosso afeto aos nossos filhos. E é por isso que a tua doação é muito importante, porque ela vai aquecer o corpo e vai transmitir muito carinho. Lembra de doar roupa e calçados para as crianças também. Contamos com a tua doação. Muito bem, as informações da campanha do agasalho em Vila Flores. E agora quem se agasalhou nessa manhã e tá aí com o motor do carro já fervendo, com muita coisa para fazer, é Monalise Canali, que vai rodar a região inteira nesse dia. Monalise, bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores. Exatamente, a gente só estava esperando esse ao vivo, porque a gente já precisa ir a Vista Alegre gravar nosso centenário, que essa semana, inclusive, a gente está fazendo um especial com todas as paróquias que completam o centenário nesse dia 8 de abril, amanhã, e também temos Protásio Alves lá em setembro, daí também que completa seu centenário deste ano. Falando um pouco sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo do dia de hoje, nós teremos um quadro Acontece do município de André da Rocha sobre a saúde. Existem 3 campanhas de vacinação, a da Covid, a da influenza e também da febre amarela, que se tornou necessária no município por conta dos bugios que foram encontrados positivos para a febre amarela. Então, são 3 campanhas que precisam se estruturar uma com a outra por conta do período de carência entre uma dose e outra. Também teremos o informe de Nova Prata hoje com o secretário de Agricultura e Abastecimento aqui do município, André Nédel, que conta um pouquinho sobre a pasta e os projetos que já foram desenvolvidos no decorrer desses 3 meses de administração. Além disso, deixamos o convite a partir das 10h30, inicia o programa Algo a Mais com as quartas-feiras do Sofá, 11h45 Expresso Meio-Dia, e hoje à noite, a partir das 21 horas, o programa Mulheres com as convidadas especiais, o quadro Mulheres no Poder, com as administradoras lá do município de Cotiporã. Também deixamos aqui o nosso boletim epidemiológico atualizado, né, do município de Veranópolis e Nova Prata. O município de Veranópolis conta com 4 pessoas internadas e nenhuma delas está necessitando leitos de UTI. Além disso, no dia de ontem, tivemos 5 novos casos positivos e 22 pessoas seguem com o vírus ativo, então, no município vizinho aqui em Veranópolis. Em Nova Prata, contamos com 20 pessoas ainda internadas e dessas 23 necessitam de ventilação mecânica, ou seja, necessitam da transferência para leitos de UTI. Também tivemos 5 novos casos e contamos com 33 pessoas o vírus ativo aqui do nosso município. Além disso, gostaria de aproveitar a oportunidade nesse dia 7 de abril, parabenizar todos os meus colegas jornalistas pelo nosso dia e desejar a todos muito sucesso. Nessa pandemia, a gente pode perceber a importância que o nosso trabalho tem e, assim, claro, nós como
jornalistas, como profissionais da comunicação, a gente sabe sobre a nossa importância, né? É bairrismo falar sobre uma profissão que a gente tanto gosta. Porém, a gente precisa destacar aqui a importância, sim, que pode se perceber, infelizmente, por conta de uma pandemia. Afinal, as pessoas não podiam sair de casa, mas o jornalista estava sempre lá em todo lugar. Então, a gente agradece pela oportunidade de ter essa profissão linda como profissão principal e parabeniza todos os colegas e todos os telespectadores que nos acompanham e pretendem cursar jornalismo. Eu aconselho que o faça. Bairrista, com certeza, porque a gente aconselha e siga a profissão, é linda, maravilhosa. Seus altos e baixos, com certeza, como todas as profissões, mas a gente deixa aqui os nossos parabéns a todos os jornalistas. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise, uma boa viagem para você e um bom trabalho durante todo o dia de hoje, porque amanhã ela traz novas matérias e informações de toda a região. Seguimos com as informações, estamos em Vila Flores, Beto? Isso mesmo, Thiago, agora são 8 horas, 18 minutos. Vila Flores tem a prorrogação do IPTU em Vila Flores. A Secretaria de Administração e Fazenda informa que o prazo de pagamento do IPTU foi prorrogado em 2 meses. Anteriormente, o prazo era para o dia 15 de abril. No entanto, o Poder Executivo decidiu postergar o prazo até o dia 15 de junho. As condições de pagamento são as mesmas, desconto de 15% para o pagamento em cota única e parcelamento em 5 vezes. E o pagamento poderá ser feito utilizando o mesmo carnê na lotérica de apostas e propostas que Vila Flores e diretamente também na Prefeitura para o pagamento de bancos e outros locais. É necessária a realização da reimpressão das parcelas pelo link 189.14.228 e temas portal e acessando a aba Consulta IPTU. E seguindo com as notícias que nós temos aí para as cidades da nossa região, tu tem a próxima, Beto? Temos também por Vila Flores, né? Que o Poder Executivo cria um projeto de lei incentivando a agricultura no município. Investir na agricultura é uma ação necessária para o sucesso de qualquer gestão. Na última sessão da Câmara de Vereadores, o Poder Executivo encaminhou ao Poder Legislativo a PLS 018-2021 e 022-2021, que buscam o Legislativo para a agricultura de Vila Flores e autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Municipal de Correção da Acidez do Solo, ao passo que a PL 022 altera o artigo 1º da Lei Municipal, provendo que maior incentivo ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e indústria. A sessão foi prestigiada pelo Poder Executivo, da figura do prefeito Evandro Brandalize, o secretário de Administração e Fazenda, Luiz Antônio Carnevale, o secretário de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Márcio Fiore, e a contadora municipal, Vanessa Gusberti. A presença teve o objetivo de fins de esclarecimento acerca das ações propostas nos projetos. E também falando por Vila Flores, o destaque é o documentário Legado Italiano, que está dando muitos comentários positivos. Ele está disponível aí na Netflix, né? E a prefeitura e o município ficam muito felizes em compartilhar com todos essa trajetória da cultura italiana que foi levada aí até as telas do sistema de streaming. Conta uma linda história do legado dos nossos antepassados e assista também pelo site exclusivo legadoitaliano.com.br. E notícia por Veranópolis. A Secretaria da Saúde de Veranópolis informa que hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, no horário das 15 às 17 horas, as equipes de enfermagem da atenção básica do município estarão participando de um encontro preparatório para a 23ª Campanha Nacional contra a Influenza. Por esse motivo, não haverá atendimentos de enfermagem, como a realização de curativos, a aplicação de vacinas e medicamentos em todos os postos de saúde de Veranópolis nesta quarta-feira, a partir das 14h30. E solicita-se aos que necessitam desses serviços de saúde que procurem as unidades com antecedência, no período da manhã ou até às 14h30, para que sejam atendidos. E nas informações que nós temos aí também para Veranópolis, olha o reconhecimento. Profissionais que atuam na Secretaria da Saúde receberam nessa semana um mimo de presente da loja Mercadão dos Óculos como forma de agradecimento pelo trabalho desenvolvido junto a toda a comunidade veranense.
E também Florianópolis, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e Longevidade recebeu no dia de ontem, no dia 5 de abril, a doação de alimentos para a turma do curso técnico de administração do Instituto Federal, o campus de Veranópolis. A ação surgiu por meio de uma atividade escolar, na qual a turma se dividiu em grupos e propôs a coleta de alimentos não perecíveis para a doação. Dizem que essa ajuda será de grande valia para proporcionar também mais cestas às famílias mais carentes do município, ressalta a secretária Fabiane Parisi. E seguindo com informações da Terra da Longevidade, estão abertos um processo seletivo para uma grande série de cargos aí de estágio. São destinados a pessoas que têm 16 anos completos ou mais, né, até a data final das inscrições. São diferentes cargos e os estágios são remunerados. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de abril, diretamente pelo site da ciers.org.br. E por Veranópolis também, por meio da Secretaria Municipal de Governo, a Prefeitura de Veranópolis destinou repasse de verbas para auxiliar entidades que prestam importantes serviços à comunidade veranense. A Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência São Camilo de Veranópolis receberá, no exercício de 2021, o valor de R$12 mil. A verba para auxiliar, zelar e trazer pessoas portadoras de deficiência para o convívio social, colaborando com a inclusão social e, posteriormente, com a inclusão na sociedade produtiva. E nas informações aí que nós também seguimos por Veranópolis, foi lançada em 2018 a campanha Não Deixe Seu Dinheiro Ir Embora, e ela segue em vigência, visando aí a captação de recursos destinados aos fundos de investimento nas crianças, nos adolescentes e nos idosos. Converse com o seu contador para destinar parte do seu imposto devido a uma instituição da cidade. Você pode doar parte do valor e ajudar os conselhos que atuam nas políticas públicas aí do município. E por Veranópolis também estão abertas as inscrições para o Programa de Incentivo ao Calcário 2021. O Poder Público está realizando, por intermédio de lei, incentivo de 50% do valor desse produto, ficando sob responsabilidade do produtor rural o pagamento dos outros 50% do valor do calcário. O material será entregue na propriedade. Os interessados em se beneficiar desse programa têm até o dia 6 de agosto para realizar os pedidos. Para validar a solicitação, é necessário apresentar a análise do solo, com validade de até 24 meses, laudo da Emater, apresentação da ficha de inscrição, e aí, comprovante de pagamento junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. E nas informações aí, olha o belo exemplo. Na última segunda-feira, dia 5, as equipes de segurança de Veranópolis realizaram a sua vacinação. E num ato de retribuição e agradecimentos, profissionais doaram alimentos aí para a Secretaria de Assistência Social. Alimentos não perecíveis que vão ser destinados às pessoas necessitadas do município. A Prefeitura agradece o belo gesto realizado pela Polícia Civil da Delegacia de Veranópolis. E notícias sobre Cotiporã. A ponte sobre o Rio das Antas é o tema de reunião entre autoridades de Cotiporã e Bento Gonçalves. Na tarde do dia 5, o prefeito Ivelton e o secretário de Obras, Valdir, estiveram no município de Bento Gonçalves para dar andamento a tratativas entre os municípios e o DAER, buscando garantir o encaminhamento do projeto para a construção da nova ponte sobre o Rio das Antas, trecho que une os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves. Os municípios realizam, no momento, planos de trabalho junto ao DAER, para que o mesmo realize os estudos necessários no local, viabilizando assim a obra que estão. Após a conclusão das análises por parte do DAER, os municípios iniciarão a busca por recursos para colocar o projeto em prática. E nas informações também para Cotiporã, no dia de ontem houve aplicação de mais uma rodada de doses de vacina contra a Covid, e dessa vez os profissionais da segurança da Brigada Militar receberam o imunizante, além dos munícipes que possuíam 64 anos completos ou mais. Foram dispensadas no dia de ontem em torno de 100 doses do imunizante. E por Cotiporã, a declaração anual do rebanho deve ser realizada até o dia 4 de maio. O produtor deverá declarar a quantidade de animais resistentes na propriedade: bovinos, bubalinos, equinos, ovinos, suínos, abelhas, peixes e aves. Para isso, poderá retirar o formulário na inspetoria
ou imprimir pelo site da Secretaria da Agricultura e depois preenchido, entregá-lo na Inspetoria Veterinária de Cotiporá. Beto, tu prefere os ovinos, os bovinos ou os bubalinos? Ovinos. Muito bem, então tu gosta de carne de ovelha. Eles também. Muito bom, com uma saladinha de maionese fica bom, né? Muito bom, né? Seguindo com informações para Fagundes Varela, na manhã de ontem, né, os profissionais da segurança da Brigada Militar receberam aí a vacinação. Também os idosos entre 66 e 65 anos foram imunizados. E a equipe de vacinação vai dar continuidade à campanha aplicando a segunda dose em alguns idosos que já receberam a primeira. E ressalta-se que os contatos são feitos diretamente pelo telefone através da Secretaria de Saúde. E por Vista Alegre do Prata, atenção, comunicamos a todos os munícipes que se encontram disponíveis na Agência dos Correios todos os carnês de IPTU, alvarás, taxas do lixo, taxa de cemitério e guias de ISS referentes ao ano de 2021. E em Vista Alegre do Prata, também a notícia que houve premiação por conta da nota fiscal gaúcha e 2 prêmios foram direcionados aí para o município. O primeiro lugar ficou com o Márcio Magoga, que recebeu R$150, e o segundo lugar com o Everton Bonato, que recebeu R$100, conforme fala aí a Prefeitura de Vista Alegre. E agora falando por Guaporé. Atenção idosos que receberam a primeira dose da Coronavac em 12 de março. A segunda dose será no dia 9 de abril. Os idosos que receberam a primeira dose de vacina Coronavac Butantan no dia 12 de março receberão a segunda dose no dia 9 de abril, das 8 às 11 horas, ao lado do posto de saúde central, através do sistema Drive-Thru. Observe seu cartão de vacinas, a data e apresente o comprovante da primeira dose no momento da vacinação, que é obrigatório. A vacinação será no mesmo local e da mesma forma que aconteceu na aplicação da primeira dose, com obrigatoriedade do uso de máscara por todas as pessoas que estiverem nos veículos o tempo todo. Caso o idoso tenha tido Covid-19, após receber a primeira dose, deve ligar para o fone 34 43 42 80 para agendamento da segunda dose no tempo correto. E nas informações que nós temos para Guaporé, o aviso da Secretaria de Educação dá conta da distribuição de kits de alimentos. Eles que seriam utilizados aí para a preparação da merenda escolar serão repassados às famílias dos alunos. E começará no dia 15 de abril nas turmas do berçário 1 ou B1 das escolas de educação infantil Pinguinho de Gente, Mônica Nairo, José Prestes, Gasparzinho, Rosa dos Ventos e Maria Rosa Ferreira. As equipes diretivas dos educandários entrarão em contato com os responsáveis até quinta-feira, dia 8, para o agendamento das entregas para aqueles que tiverem interesse em receber os donativos. Hoje terá uma palestra e uma conversa, segundo por Serafina Corrêa, uma conversa com um extensionista, o engenheiro Leandro Ebert. Ele é também o Marcelo Sequim, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Acontecerá hoje, dia 7 de abril, na Prefeitura Municipal, às 17 horas, de Serafina Corrêa. Muito bem, seguindo com informações para Serafina Corrêa, a Secretaria de Agricultura possui um papel fundamental de auxílio ao setor, que é responsável por boa parte do retorno econômico do município do setor primário. E também torna-se aí fundamental o auxílio. O Poder Público Municipal reconhece a importância da agricultura para o município, buscando alternativas que oportunizem o desenvolvimento das propriedades rurais e diversas são as ações e os trabalhos desenvolvidos na área agrícola do município, através das leis de incentivo como a 3023 de março de 2013, são disponibilizados maquinários e servidores para a realização de terraplenagem, abertura de acessos e distribuição de subsídios no transporte de brita e areia para a construção de aviários, pocilgas, estábulos, ordenhas, silos, galpões, armazenagem, conforme estabelecido pela legislação. E por Serafina Corrêa também, diante do crescente aumento de casos e hospitalizações por Covid-19, comprovando-se através dos boletins epidemiológicos publicados nos últimos dias, os quais demonstram a evolução dos casos, o Hospital Nossa Senhora do Rosário necessitou de auxílio financeiro para manter a sua estrutura em funcionamento. Destaca-se também que a região da saúde
a que pertence o município permanece com classificação de bandeira preta no modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, com baixa capacidade do sistema de saúde e alta propagação do vírus, conforme monitoramento do governo estadual. Por conta disso, o Poder Executivo Municipal realizou um repasse financeiro oriundo de recursos livres do município para o Hospital Nossa Senhora de Rosário, do valor de R$300 mil, pagos em 2 parcelas. Além disso, em 2020 foram recebidos recursos do Ministério da Saúde, dos quais foram destinados R$57 mil para a entidade. E para encerrar as notícias da região, falando por Serafina, também foi firmado um convênio entre o município e o Centro de Atendimento Educacional Especializado da APASP de Paraí, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Paraí, uma entidade de caráter assistencial e educacional que firmou um convênio com a administração municipal de Serafina Correia, a fim de estabelecer uma parceria de entidades que possam atender às necessidades dos serafinenses. Uma delas escolhidas foi a APASP, pensando em dar prioridade ao atendimento em setores especializados da educação para portadores de necessidades especiais. E foi firmado esse acordo, onde será destinado um recurso financeiro na casa de R$11 mil, divididos em 11 vezes repassados à associação. Agora nós vamos para um breve break aí no nosso tempo de programação, mas antes eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, Beto Guidini. Paludo Pneus, Rede Autorizada, Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas, Tá na Roda Pneus, 30 anos, 30 prêmios no Auto Center mais completo da região. Supermercados Porta, a sua saúde é o que importa. Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom e Franco Moda Masculina. Agora são 8h34. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantare Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantare Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Você gosta do nosso talk show? Então nessa quinta-feira teremos um dos criadores do talk show aqui da nossa região. Sabe quem é? Radialista, compositor, comunicador, ele é Ari Campos e estará contando a sua história aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021.
sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Nós estamos de volta na manhã desse dia 7 de abril de 2021 para trazer para você agora as notícias da Serra e do Planalto e as informações aqui do estado do Rio Grande do Sul. Conecta News, informação e notícia para você todas as manhãs. É isso mesmo, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 39 minutos. Mas antes disso, a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 14 graus, já a máxima poderá chegar aos 27 graus. Neste momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E seguindo com as informações da Serra do Planalto, segundo a Rádio Caxias, o plano vai avaliar as condições e oportunidades de turismo em Caxias do Sul. A Secretaria de Turismo de Caxias do Sul apresentou um trade ontem, terça-feira, as diretrizes de elaboração do Plano Municipal de Turismo. O projeto, de custo de R$40 mil, será custeado por meio de parcerias com o Sebrae RS e a Sicredi Pioneira RS. O secretário de Turismo, Ed Martins, frisa que por meio do diagnóstico será possível definir o que melhorar para tentar acelerar a economia, tendo em vista o contexto do pandêmico. Nos primeiros 3 meses do ano, Martins conta que todas as entidades ligadas ao setor foram visitadas para reunir informações. E olha aí, falando por Bento Gonçalves, através da Rádio Difusora, a cidade registrou a criação de 413 empregos diretos e formais no mês de fevereiro. O município de Bento Gonçalves teve um crescimento de 1% na criação de empregos formais em relação ao mesmo período do ano passado. Foram admitidos 2.200 pessoas e foram desligadas 1.800 funcionários, resultando no saldo positivo de 413 vagas de trabalho formal. Dessa forma, a cidade conta aí com um estoque de cerca de 40,7 mil empregos formais. Bento Gonçalves, um importante polo moveleiro, vinícola, enfim, uma cidade pujante economicamente, mas quase 41 mil pessoas empregadas. Isso é uma ótima notícia que a gente tem para dar numa manhã dessas, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E agora falando sobre Garibaldi. Segundo o jornal Semanário, Garibaldi encaminha ofício solicitando vacinação imediata de profissionais da educação. A Prefeitura de Garibaldi encaminhou na segunda-feira, dia 5 de abril, ofício solicitando a vacinação imediata de professores e trabalhadores das escolas contra a Covid-19. O documento, assinado pelo prefeito Alex Carniel, foi enviado às secretarias estaduais de saúde e da educação. Conforme Carniel, a demora na imunização dos profissionais deverá causar prejuízos pedagógicos para os estudantes que precisaram adaptar-se à nova realidade de ensino à distância. E nas informações que nós temos aí para o município de IP,
o prefeito decreta desconto de 15% e prorrogação do IPTU. O prazo foi prorrogado por mais um mês, né? Isso foi aprovado pela Câmara de Vereadores, que avaliou que, mediante os prejuízos que todos os moradores, comerciantes, enfim, acabaram tendo com a questão da bandeira preta, o prefeito Cassiano de Zorzi Caum, através do decreto 1366 de 2021, prevê, dentre outras medidas, o desconto de 15% no IPTU e a prorrogação e o aumento do número de parcelas. Isso só vem auxiliar, né, Beto? Isso. Seria bom que todo mundo adotasse aí essas prorrogações, viria muito a calhar. Em todos os municípios, né, Tiago? Exatamente. E segundo a Rádio Guaiapuru, Alberio Grando, abre aspas, parem de palpitar sobre o tratamento contra a Covid-19, fecha aspas. O vereador Alberio Grando, do MDB, fez um apelo ontem para as pessoas parem de palpitar sobre o tratamento adequado ou não contra a Covid-19, pois esse é um ato exclusivo do profissional médico. Grando, que foi orador do grande expediente na sessão da segunda-feira na Câmara de Vereadores, o parlamentar, que também é médico, usou espaço para falar sobre a epidemia, apresentando dados e números importantes desde março do ano passado, mostrando a evolução do vírus no Brasil e no mundo, assim como os tratamentos que vêm sendo utilizados e também a vacinação. Alguém deu um recado, né, Beto? Lá em Passo Fundo, o vereador Alberi disse, parem de palpitar, deixa os médicos trabalharem, porque todo mundo é médico nos dias de hoje para receitar remédio para o Covid, né? Complicada essa situação que nós viramos. A sociedade de informação tem desse tipo de característica, né? Que tudo vira notícia, tudo vira corrente, tudo vira transmissão de dados e muitas vezes a gente não sabe, né, identificar o que é certo e o que é errado. Até nós mesmos aí no meio jornalístico, volta e meia temos que consultar mais a fundo as informações para ver se aquilo é de verdade ou se é a famosa fake news. Falando também para Passo Fundo, as chuvas dos últimos dias favoreceram as lavouras do município, mas ainda não recuperaram o nível das barragens de captação da Corsã. A barragem da Brigada da Fazenda, que abastece 40% do município, está a 3,30 metros abaixo do nível máximo. E no último final de semana, diversos ouvintes aí da Rádio Irapuru enviaram fotos, né? E a Corsã lembra aí que a situação está difícil, pois apesar das chuvas não houve recuperação do leito dos barramentos. E agora falamos sobre as notícias já do estado do Rio Grande do Sul. Segundo o portal JP Litoral, a Patran e a FEPAM localizam a origem do odor ruim que incomodava moradores do litoral. Na manhã da terça-feira, uma equipe da Patran de Tramandaí e fiscais da FEPAM de Porto Alegre deslocaram até uma fazenda de criação de gado no interior do município de Cidreira, onde foi localizado um caminhão-tanque carregado com fertilizante líquido e um trator no qual fazia a aplicação do produto sobre uma área de pastagem bovina. A área de aplicação, com cerca de 400 hectares, recebeu aproximadamente 405 mil litros de fertilizante oriundo de uma empresa destinada à fabricação de fertilizantes a partir de resíduos orgânicos. Devido a tal fertilizante ter ocasionado transtornos à população pelo seu forte odor, a sua aplicação foi suspensa na propriedade. O fertilizante líquido é resultante de uma matéria orgânica extraída de biogestores, produtos legalizados pelo MAPA, o qual pode ser aplicado diretamente no solo sem a necessidade de autorização ambiental, por não trazer riscos ao meio ambiente, diz o Comando Ambiental da Brigada Militar. Não traz risco ambiental, mas deixou a cidade fedendo, né, Beto? Isso mesmo, né? Pode acontecer. Quem é do interior já está mais acostumado com esse tipo de coisa. Lá no litoral pode ser que seja novidade, né? Mas enfim, né? É a adubação do solo aí que acaba trazendo esse odor pouco feliz, por assim dizer. E seguindo com as informações, hospitais do Rio Grande do Sul já receberam no dia de ontem uma nova leva de kit intubação distribuídos pelos oficiais do Exército. 52 cidades gaúchas e cerca de 69 hospitais receberam aí diversos medicamentos utilizados, né, na questão da intubação e de tratamento de pacientes em estágio avançado de comprometimento por conta da Covid-19. É uma quantidade que garante os estoques dos hospitais
por algum tempo, né? E acaba reduzindo aquela pressão que nós estávamos sentindo na semana passada pela ausência de medicamentos. Ao todo, são 92 mil frascos de diversos tipos de anestésicos, supressores, enfim, várias medicações utilizadas dessa forma, que foram entregues pelo Exército Brasileiro. Esperamos a normalização dos estoques e os atendimentos corretos aí em todos os hospitais. E segundo o Jornal Semanário, o governo do estado lança o programa Te Acolhe para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. O governo do estado lançou na segunda-feira, dia 5 de abril, por meio do decreto assinado pelo governador Eduardo Leite, a política de atendimento integrado às pessoas com transtornos de espectro autista, o TEA, também chamado de programa Te Acolhe, no Rio Grande do Sul. O evento contou com a participação de convidados externos, entre eles famílias que convivem com o TEA, e mostrando em informática na educação, youtuber, autista e programador William Shimura e o apresentador de televisão Marcos Mion. E nas informações que nós temos aí pelo governo do estado também, a partir da Rádio Estúdio, ontem o governador recebeu uma proposta formalizada da Gol Linhas Aéreas para ampliação dos programas de aviação regional. De acordo com o presidente da companhia, Paulo Kakinoff, que esteve na presença do governador Eduardo Leite, foi feita uma apresentação do desejo da companhia de aderir às condições do decreto 55646, editado no final do ano passado, que ajustam políticas de benefício ao querosene da aviação, podendo aí desenvolver linhas regionais de trânsito aéreo, ou seja, pequenas cidades ou grandes cidades do interior sendo interligadas. As cidades de Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo seriam ligadas à capital de São Paulo por voos diretos e de lá para os demais destinos. Então esse é um desejo da Gol Linhas Aéreas. Em segundo o portal Canguçu Online, o deputado Pedro Pereira propõe o término de pensões de ex-governadores e viúvas no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, na terça-feira, o parecer favorável ao projeto da Lei 482.2015, de autoria do deputado Pedro Pereira, do PSDB, que acaba com o subsídio mensal e vitalício pago a ex-governadores do Estado e viúvas, de acordo com a assessoria de Pereira. O deputado Pedro Pereira relatou que sempre falei que este pagamento seja vitalício ou por 4 anos é imoral, uma aberração, uma vergonha. São 9 governadores e 4 viúvas que recebem mensalmente cada um mais de R$30 mil. É dinheiro público que poderia ser investido em outras áreas. São mais de 5 milhões ao ano. Beto Guidini, o deputado, falou pouco, falou bonito e falou de uma forma precisa. Quantos governadores? 9 governadores e 4 viúvas. Então isso por cima aí dá 13 vezes 30. Bem, faça a conta aí de quanto por mês essas pensões custam, né, ao governo do estado do Rio Grande do Sul, e a necessidade da manutenção de um salário desse porte, né, por mais que o indivíduo tenha prestado serviços ao Estado, manter uma pensão vitalícia já não cabe mais no Estado democrático de direito. Seguindo com informações, a próxima notícia é para os defensores dos animais. Foi aprovado o projeto de lei contra a corrida de galgos na Assembleia Legislativa. Isso vai favorecendo uma proibição nacional. A polêmica em torno das corridas de galgos, para quem não sabe, são aqueles cachorros extremamente magros que correm a uma velocidade absurda, era feito aí como um esporte corriqueiro, né, de acompanhamento e também no circuito de apostas em diversas localidades. Após uma série de denúncias e reportagens que expuseram os maus tratos na criação desses tipos de animais e também colocaram aí cenas chocantes à disposição de todos, a Assembleia Legislativa acabou recebendo um projeto de lei que proibia esse tipo de corrida, e isso foi votado por unanimidade na noite de ontem, fazendo com que as corridas de cães estejam proibidas, Beto Guidini. E é uma coisa que pode se estender nacionalmente. Isso é bom também, né, Thiago? A gente vive em uma era, né, em que o bom senso deve imperar. Temos a lei de proteção à crueldade contra animais. A sociedade evolui de uma forma irracional
E nós não podemos, né, nos atermos a velhos padrões e velhos costumes que acabem incidindo em crueldade ou maus tratos contra os seres vivos, né? Temos aí que trabalhar por um mundo melhor e muitas vezes isso passa pela legislação, e eu acredito que, a despeito e respeito aí os gostos de todos que admirem a corrida de animais, mas quando isso é feito de maneira aí cruel, e muitas vezes a gente tem que saber que existem circuitos de apostas, né, em torno dessas corridas, então os cães acabavam sofrendo aí uma carga de anabolizantes, de remédios, entre outras situações, para terem um desempenho melhorado nas pistas, e isso acabava sendo um ato de crueldade, agora está proibida aqui no Rio Grande do Sul. A exemplo, né, Beto, da rinha de galo, que é outra imoralidade, por assim dizer. Então a gente tem que deixar de achar divertido a crueldade e a maldade. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Jornal Semanário, o Festival Virtual promove inclusão no tradicionalismo. As 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul já podem enviar seus vídeos até 5 minutos para o Festival Gaúcho da Inclusão, evento virtual que pretende dar visibilidade a crianças, jovens e adultos especiais que cultuam as tradições gaúchas. Os interessados deverão publicar no Facebook o material informando nome, modalidade, cidade e idade e apresentar qualquer uma das 25 categorias presentes no regulamento, como chula, gaita, declamação e vaca parada. A hashtag deve ser utilizada nas postagens como hashtag Festival Gaúcho da Inclusão. E os concorrentes precisam estar pilchados. E olha essa notícia boa que a gente tem aqui. Ocorreu lá em Montenegro, durante a campanha de vacinação, né, um menino segurando um cartaz, né, o Juan Vieira Rister, de 10 anos, ele segurou um cartaz durante a campanha de imunização, dizendo aí, obrigado por vacinar minha avó. Douglas vai baixar e nós vamos ver a imagem vinculada pelo portal Fato Novo, né? Ele acabou ficando famoso pelo gesto que repercutiu na internet e foi recebido no gabinete do prefeito para tomar um café aí e receber os parabéns do prefeito Gustavo Zanata, lá de Montenegro, que acabou achando o gesto muito bonito. E essa aqui, Thiago, que é bem triste, olha essa. Segundo o portal Agora no Vale, um menino perde o terceiro cão por envenenamento em um mês. O Bernardo, de 2 anos e 6 meses, ao acordar na manhã da terça-feira, dia 6, ouviu dos pais que havia perdido o terceiro cão de estimação em um mês. Não soube os detalhes duros demais para todas as redondezas da Universitária, enlajeado nas imediações da Avenida Senador Alberto Pasqualini. Ao menos uma dezena de cães e gatos de estimação dóceis foram envenenados nessa área nos últimos dias. Os bichinhos começam a se espernear, gritam e até param de respirar e ficam duros igual a pedra. Lamenta Edgar Westphalen Neto, pai do pequeno Bernardo, que nesta terça-feira organizou um mutirão para registrar todas essas ocorrências. Ah, não, Beto, de maldade tem limite, né? O garotinho perdeu o terceiro cachorro em um mês envenenado. Haja paciência, tomara que a Polícia Civil empenhe uma forte investigação e acabe prendendo o responsável ou os responsáveis por esse ato de maldade, não só contra os animais, mas contra o sentimento do pequeno Bernardo, 2 anos e 6 meses, gosta de cachorro, perdeu 3 em um mês por conta de atos aí que dá para... Nem tem palavras para definir uma coisa dessas. Nós vamos para uma matéria agora, Thiago. Não, temos mais uma... nós temos aquela... Temos uma informação importantíssima, inclusive recebida agora há pouco pelo portal aí da Assembleia Legislativa. Foi aprovado o auxílio emergencial do Estado dirigido aos setores mais afetados pela pandemia no Rio Grande do Sul. Além dos setores de alimentação e alojamento, mulheres, chefes de família, empresas e trabalhadores de eventos serão beneficiados. De forma unânime, com 53 votos favoráveis, o projeto de lei 65/2021 do Executivo, que cria o auxílio emergencial social de apoio à atividade econômica e de proteção, foi aprovado. Serão repassados 107 milhões de reais na forma de subsídios distribuídos aí nos próximos dias a diferentes profissionais, né? E com base nos estudos da Secretaria de Planejamento,
de acordo com o KNAI das empresas, elas irão receber essa destinação, né? Empresas que até 31 de março estavam inscritas aí na Receita Estadual, microempreendedores individuais, homens e mulheres, enfim, diversas são os regramentos. Você procure, pega as informações, converse com o seu contador, veja se o seu negócio se encaixa nas faixas etárias e busque esse subsídio do governo, porque não é sempre que o governo do estado do Rio Grande do Sul está aí distribuindo recursos para auxiliar os negócios. Antes da tua matéria, Beto, um abraço para a dona Marli Gusberti, a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, a dona Tere Cúnico e a Maria Dolores Illi, que estão nos acompanhando nessa manhã. Isso mesmo, Tiago, um abraço para os nossos telespectadores. Agora são 8 horas e 57 minutos. Segundo o município de Andrade da Rocha, assim como os demais municípios, segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Além desta campanha, também tem-se a campanha de vacinação contra a influenza e também iniciará a da febre amarela. Nós vamos entender melhor essas campanhas, como estão funcionando lá no município de Andrade da Rocha. O município de Andrade da Rocha, agora no mês de abril, culmina 3 campanhas de vacinação. A da Covid-19, a da influenza e também a da febre amarela. Para nos explicar um pouco mais sobre estas campanhas, nosso quadro Acontece Hoje conversa com o secretário municipal de saúde aqui de Andrade da Rocha. Certo, hoje a gente tem 9 casos ativos de Covid. Continuamos com os nossos protocolos de segurança, continuamos com as orientações. Quanto à vacinação, a gente entrou na faixa dos 65 anos a semana passada, a gente usou todas as doses que a gente tinha disponíveis. Hoje, nosso motorista está buscando em Passo Fundo mais uma remessa de 85 doses da vacina. Dessas 85, 30 doses vão ser disponibilizadas para a primeira dose para a população. 5 doses já veio, como eu já expliquei outras vezes, a gente já recebe com o direcionamento de qual faixa etária, qual faixa etária ou qual protocolo a gente deve seguir, em quem deve ser aplicado. Dessas doses que a gente vai receber, então, a gente tem 50 doses que são segundas doses, então pessoas que já tomaram a primeira dose vão estar novamente, vão ter o reforço da segunda dose agora. 30 doses serão a primeira dose para a população e 5 doses são para os agentes de segurança, vai ser para a nossa brigada militar. Isso já veio determinado, vem uma portaria para a gente aplicar nas forças de segurança. Na população, a gente está entrando na faixa etária dos 65 anos. Não sei se precisasse todos os idosos de 65 vão ser contemplados nessas 30 doses, acredito que sim. A gente está hoje comunicando, seguindo o que a gente já vem fazendo outras vezes, a gente está ligando para as pessoas, informando, pedindo para elas virem até a unidade para fazer a vacinação. De novo, eu vou reforçar, a gente tem alguns pedidos de pessoas que têm um atestado médico ou que têm comorbidade. Reforço, a gente recebe já orientado para quem a gente pode usar essas doses de vacina. Então, a gente vai entrar em contato com as pessoas. Eu também peço à população que às vezes nos informe, porque a gente fez um levantamento junto com os agentes de saúde, a gente tem os nossos cadastros do SUS, mas a gente já percebeu que às vezes um ou outro nome pode ficar de fora. Então, sem problema algum, as pessoas entram em contato, a gente verifica onde está o cadastro, se tem algum problema, ajusta e inclui na nossa lista de vacinação sem problema algum. Nós temos também com vacinação, se você me permite, eu queria informar também para as pessoas, a gente tem a vacinação da febre amarela, a gente já fez uma remessa dessas vacinas na comunidade do Chimarrão, de uma das nossas micro-regiões. Essa semana a gente vai estar entrando em contato para fazer mais uma remessa de uma outra micro-região e disponibilizando para algumas pessoas que não puderam se vacinar na primeira vez. É importante, eu quero reforçar que as pessoas que consigam vão fazer essa vacina, porque essa micro-região que a gente vai estar fazendo agora é a micro-região onde a gente encontrou os animais infectados com a febre amarela. Então é bem importante que as pessoas que forem informadas procurem se ajustar e ir até o posto de vacinação, posto do Chimarrão, para fazer a vacina e também ficarem já imunizados e também disponíveis mais futuramente para poder tomar a vacina do Covid também, porque ela precisa de um período entre uma vacinação e outra. Então é importante que eles
façam um esforço e consigam estar presente para fazer a vacinação. A partir do dia 12 agora desse mês, a gente vai começar a receber as doses de vacina da influenza. A gente já está recebendo alguns protocolos referentes ao período entre uma vacina e outra. Com relação à febre amarela, o que a gente optou por fazer? Como a gente tem essas vacinações simultâneas, a gente está vacinando da febre amarela apenas pessoas até 59 anos. Acima de 60 a gente não está vacinando porque já estamos com 65 do Covid, que é a prioridade, já veio isso inclusive em portaria, então a gente tem que priorizar a vacina do Covid. Tem uma carência de 15 dias entre a vacina do Covid para a influenza. A febre amarela são 30 dias. E a febre amarela também tem a particularidade de precisar de um atestado médico, de uma avaliação médica para idosos acima de 60. Por isso a gente não está vacinando da febre amarela nesse momento idosos acima de 60 anos para não conflitar com essas outras duas vacinas. Prioridade será a Covid, depois a influenza. Aí depois a gente vai viabilizar a questão da febre amarela, organizar para que as pessoas venham até a unidade. A gente está discutindo a melhor maneira para não aglomerar. A nossa ideia inicial não é confirmada ainda, mas a gente está pensando em trazer grupos de 5 a 6 idosos para a unidade para fazer essa vacina da febre amarela num segundo momento, depois do Covid e depois da influenza. Quanto às nossas equipes, a gente tem uma equipe que vai ser direcionada só para a vacinação da influenza, que não é a mesma equipe que faz a vacinação do Covid. A gente se reúne e troca a informação da melhor estratégia. Eu não sei ainda se a gente vai fazer em um modelo de vacinação aqui na unidade, num dia de final de semana. A gente vai discutir a melhor maneira. O Covid a gente está fazendo a vacinação aqui em loco, modelo drive-thru. As pessoas vêm, nem descem do carro, se vacinam na frente da unidade de saúde. Quem tem a carteirinha, sempre importante que traga para a gente registrar. E já vão embora, não precisam ter contato com outras pessoas, nem com uma parte de clínica que faz a análise de pacientes infectados ou não com Covid. Então, basicamente é isso. Eu quero reforçar de novo também para a população que a gente tem agora disponível na unidade agendamentos de oftalmologista e dermatologista, que é algo que a gente não tinha, e a gente tinha uma necessidade, uma procura, que as pessoas possam entrar em contato. A gente tem 10 consultas mês para cada uma dessas especialidades. Já tinha uma certa lista de espera em alguma das especialidades, mas entre em contato quem muitas vezes por a gente não ter disponível não nos procurava, que agora a gente tem essa disponibilidade, que procurem a unidade. E dentro da viabilidade, dentro dos nossos agendamentos, a gente vai agendando isso e atendendo a população da melhor forma possível. Mas é isso aí. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção.
Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. E na próxima segunda-feira, 12 de abril, a nossa pauta será solidariedade. Nós vamos falar de quem desenvolve projetos que aquecem o coração das pessoas. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, nós esperamos vocês. Retornando para o terceiro bloco nessa manhã do Conecta News, a gente traz agora as informações da economia, também a questão da agricultura, o mercado financeiro e as notícias internacionais. Beto Guidini, e o sol lá fora está brilhando e o céu está azul nesse dia 7 de abril. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas 9 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 14 graus, já a máxima poderá chegar aos 27 graus. Neste momento já fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora sobre economia. Segundo o portal IG, o Brasil registra um patrimônio líquido negativo de 4,4 trilhões no fim de 2020. A atualização de despesas projetadas em benefícios de militares e pela pandemia Covid-19 fez a União registrar um patrimônio líquido negativo de 4,4 trilhões no fim de 2020, o pior da série histórica. O patrimônio líquido da União é a diferença entre os ativos e diretos do país, como dinheiro em caixa, receitas a receber, ações estatais e imóveis, subtraídas das contas que precisam ser pagas, como dívidas, aposentadorias e passivos de decisões judiciais. E o patrimônio líquido fica negativo quando não há dívidas de que a receita e o passivo descoberto. Isso ocorreu pela primeira vez em 2015, após o Tesouro Nacional começar a sua adesão às normas internacionais de contabilidade. E a situação vem se agravando desde então. 4 trilhões e 400 bilhões de reais. Você consegue colocar esse número numa linha de um caderno? Bem, esse é o número do saldo brasileiro. Se fôssemos uma empresa, Beto Guidini, acho que a gente estava bem comprometido, né? Com certeza, Thiago. E seguindo com as notícias aí da economia nessa manhã, menos de 1/3 dos contribuintes enviaram a sua declaração do imposto de renda. A menos de um mês para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto, pouco menos de 1/3 dos contribuintes acertou as contas com o leão. Nas 5 primeiras semanas foram contabilizadas 10.580.000 contribuintes que entregaram o documento. Isso equivale a 32% do que era previsto nesse ano. E segundo o portal IG,
Funcionários de terceirizadas da LG entraram em greve ontem, terça-feira. Os trabalhadores de empresas terceirizadas da LG entraram em greve na terça-feira para pressionar a empresa a preservar empregos e direitos depois do anúncio da saída da companhia do setor de celulares. Os funcionários da fábrica da LG em Taubaté, interior de São Paulo, também estão mobilizados. O momento, os trabalhadores tanto da LG quanto empresas terceirizadas é de incerteza. A própria companhia afirma que ainda está avaliando possibilidades, dentre elas a questão de demissões. E olha as informações que nós recebemos, né? A gente teve aí a Ford encerrando suas operações no Brasil. Nós tivemos aí cerca de diversas fábricas, né? Chevrolet, Honda, Audi, Volkswagen, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, que suspenderam a produção de veículos por ausência de peças e o agravamento da pandemia. E segundo informações passadas por Carlos Ghosn, aquele que foi preso no Japão, tu lembra daquele executivo? Lembro aquele caso. Exato, ele deu uma entrevista e ele que entende de mercado de automóveis diz que o mercado brasileiro caiu de 4 milhões de unidades por ano para 2 milhões. E isso tem forçado, né, com que as menores companhias saiam do Brasil. E Nissan e Renault estariam, né, na lista de quem poderia deixar o Brasil. Contudo, em nota, a companhia afirma que não tem intenção de fechar suas fábricas e nem sair do Brasil. Elas estão firmes na produção, ou seja, né, uma fake newsinha daquela só para dar uma provocada, Beto. E agora essa é boa também, Tiago. Segundo o portal Difusora 890, a FIMA tem inscrições abertas para rodadas de negócios internacionais. A FIMA Brasil, Feira Internacional de Fornecedores de Cadeia Produtiva Madeira e Imóveis, está com inscrições abertas para rodadas de negócios internacionais que vão ocorrer virtualmente em maio próximo. A iniciativa espera atrair 50 empresas importadoras de 15 países, fomentando a exportação brasileira de máquinas, insumos e tecnologias para a indústria moveleira. Os formulários de interesse são abertos a partir de 9 de abril para compradores interessados e as empresas expositoras da FIMA. Também pode participar fabricantes brasileiras que não exponham na FIMA, mas que sejam participantes do projeto Orquestra Brasil, que coordena as rodadas, realizado pelo Sindicato da Indústria Imobiliária de Bento Gonçalves, Sindimóveis, com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Aspex Brasil. O projeto Orquestra Brasil apoia a internacionalização de fornecedores da indústria moveleira. E a próxima notícia da economia é para dizer que a desigualdade ela é global em todo o planeta. Enquanto muita gente acabou perdendo o emprego, viu suas economias serem corroídas e outras empresas passam por sérias dificuldades, a lista dos bilionários da Forbes, mostrou aí um aumento de cerca de 5 trilhões de dólares para os mais ricos em meio à pandemia. Isso mesmo, Beto, quer dizer que quem era rico ficou mais rico ainda. Jeff Bezos da Amazon continua sendo a pessoa mais rica do mundo pelo 4º ano consecutivo. Em segundo lugar, Elon Musk, conhecido como o maior ganhador de dólares, com uma fortuna de 151 bilhões de dólares. E aí a lista vai adiante. O importante não é você saber quem é o mais rico. O importante é saber que enquanto tem gente passando os mais diversas formas de sofrimento nesse momento, a ausência da renda, a perca do emprego, a incerteza, quem é rico cada vez acumula mais e o pobre cada vez fica mais pobre. Já diria aquela música do grupo As Meninas em 1999, Beto. Triste isso, né, Chá? Bom, xibom, xibom, bom, bom. E agora, falando sobre agricultura. Segundo o portal Canal Rural, a soja em grão. O Brasil quebra recorde de exportação para o mês de março. Ao que tudo indica, em 2021, o país quebrou o recorde de exportações de soja do grão para o mês de março. Segundo os dados preliminares divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o Brasil pode ser vendido algo em torno de 13,4 milhões de toneladas de soja para o exterior só em março desse ano, ou seja, melhor março da história.
E por falar em agricultura, a colheita do arroz, que movimenta diversos setores aqui no Rio Grande do Sul, o maior produtor do grão no Brasil. De acordo com o IRGA, 65% da área já foi colhida e nessa semana os trabalhos avançam. O levantamento é feito pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, demonstrando que cerca de 530 mil hectares dos 945 semeados no estado já foram colhidos. E a expectativa é que tenhamos aí uma produção de mais de 8.900 quilos por hectare, o que se diz aí uma boa safra do arroz, que é responsável pelo sustento de praticamente boa parte da metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Agora, com um apoio especial e oferecimento de Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, viveiro de mudas, tá na roda pneus, 30 anos, 30 prêmios no Auto Center mais completo da região. Um abraço para o seu Zé e para a Dona Rosa, que todas as manhãs nos acompanham. Supermercados Porta, sua saúde é o que importa. Unimed, Vale das Antas, Adilnet, Telecom e Franco Moda Masculina. Os dados, as cotações e os números do mercado financeiro. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,60. O euro a R$ 6,63 e a libra R$ 7,73. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 167, o mínimo R$ 159. O milho máximo R$ 93, mínimo R$ 88,60. O arroz, o máximo R$ 89,55, mínimo R$ 86,05. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 295,50, mínimo R$ 286. Arroba da vaca máximo R$ 283,50 e mínimo R$ 278,70. E as bolsas de valores Ibovespa em São Paulo, queda de 0,02%, Dow Jones queda de 0,29% e Nasdaq em Nova York queda de 0,05%. Nesse momento, os mercados europeus operam de forma oscilante. No Oriente, as cotações encerradas, Nikkei no Japão alta de 0,12% e a chinesa Xangai queda de 0,10%. Beto Guidini, já que estamos no mundo, quais são as notícias internacionais para essa manhã, quem está conectado conosco aqui no News? Começamos pelo portal Correio do Povo. O Putin assina a lei que permite concorrer a mais 2 mandatos. O presidente russo Vladimir Putin, 68 anos, assinou na segunda-feira a lei que permite que ele dispute 2 novos mandatos em 6 anos, o que abre caminho para sua permanência no Kremlin até 2036. A lei publicada no Diário Oficial do Governo Russo foi aprovada pelo Parlamento em março, após um referendo constitucional organizado pelo verão, o hemisfério norte do inverno do Brasil, em 2020. E Putin, no comando no país desde 2000, deveria, em teoria, encerrar a sua carreira ao final do seu atual mandato em 2024. Já que a lei russa não permite que um presidente exerça mais de 2 mandatos consecutivos, mas, de acordo com o texto que promulgou, esta restrição não se aplica aos que ocupavam o cargo no chefe de Estado antes da entrada em vigor das alterações à Constituição, aprovadas em referendo em 2020. Mas olha ali, né? É o czar, né? É o czar do século XXI, Vladimir Putin, o eterno, né? É mais que um senador biônico, ele é alguém assim que, desde Boris Yeltsin, ele não deixa o poder. E, de certa forma, Beto Guidini, os russos estão acostumados com esse tipo de situação. O czar mandou até 1917, Stalin comandou com mão de ferro o país até o final dos anos 50, começo dos anos 60. Depois a gente teve toda aquela sucessão em torno do Partido Comunista até Mikhail Gorbachev, que derrubou a União Soviética e fez a perestroika, a chamada abertura. Aí Yeltsin assumiu na década de 90 sem muito saber o que fazer. E lembra que ele dava uns goró numas vodka, Beto? Isso mesmo. Exatamente. Publicamente, Yeltsin aparecia um pouquinho alto do chão,
fazendo, né, com que todo mundo achasse que a Rússia fosse uma chacota. Vladimir Putin assume em seu lugar e acho que desde meados aí do final dos anos 90, ele segue aí, inclusive com o apoio de plebiscitos do Parlamento e da Suprema Corte. Talvez seja melhor para o mundo que a Rússia tenha um mandatário aí de longa data, porque afinal o maior exército e o maior arsenal do mundo é deles. Então, todo cuidado é pouco. E a Sputnik V está funcionando muito bem, obrigado. E eles concluíram a vacina antes de todo mundo. Não se deve subestimar a Rússia, Beto Guidini. Isso mesmo. E nós seguimos as informações. Agora dá uma explicadinha nisso para nós também, Thiago. Segundo o portal da CNN Brasil. Entenda o que está acontecendo na Jordânia com os membros da família real. Sim, Beto Guidini, vamos trabalhar com essa informação. O que acontece? O Oriente Médio, nós temos aí diversos tipos de governos e alguns deles são formados por monarquias, né? Famílias reais, por assim dizer. A Arábia Saudita, que tem a casa de Riad, que é quem manda no país inteiro. Os Emirados Árabes Unidos, que são comandados pelos famosos sheiks, né? Que dominam todo o setor econômico e também a área de governo. A Jordânia, que era um país relativamente estável, também não deixa de ter aí o seu reinado, né? Quem manda é o rei, ainda como era lá, cocita, na época da Idade Média, no mundo ocidental. O que ocorre na Jordânia? No último final de semana, uma série de instabilidades começaram a se tomar conta, né? A insatisfação de alguns membros da família, como o príncipe Hamad, né, que se manifestou publicamente, que havia sido banido de algumas reuniões e etc. E essas manifestações não deixaram o rei satisfeito e numa pegada só 15 pessoas foram levadas para a prisão e o mundo tenta entender o que está acontecendo, né? A gente tem que ver aí que, por exemplo, o príncipe Hamad, esse que foi preso, ele é meio-irmão do mais novo rei Abdullah. Então, né, questão de poder, né, Beto Guidini? Todo mundo quer o bastão do rei e para isso, né, só que a diferença é que quando isso ocorria nas monarquias antigas, nós não tínhamos a internet para ficar sabendo no dia seguinte que alguém queria derrubar o rei, mas na Jordânia, o pessoal soube e por isso aí foi uma onda de prisões e uma certa instabilidade num dos países que no Oriente Médio sempre teve uma postura bastante austera. Agora falando da Inglaterra, Thiago, segundo o portal UOL, a Inglaterra reabrirá lojas, academias e pubs ao ar livre, diz o premier Johnson. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a reativação planejada da economia começará na semana que vem com a abertura de todas as lojas, academias de ginástica, cabeleireiros e instalações de hospitalidade ao ar livre da Inglaterra. Com o programa de vacinação que se espalha rapidamente pelo Reino Unido e as taxas de infecção estão caindo, Johnson disse que a Inglaterra avançará para o estágio 2 de seu roteiro de saída do lockdown a partir de 12 de abril. E sabe o que ele disse? O premier disse que irá pessoalmente a um pub para tomar uma cerveja. Mas Boris Johnson, para quem imaginava quando ele assumiu, ele tinha uma tarefa extremamente difícil no ano entre 2019 e 2020, que ele assumiu de sopetão após a renúncia da ex-primeira-ministra, né? E ele, da sua forma inglesa de ser completamente despenteado, tinha que fazer o Brexit, né? Que era o plebiscito e depois as políticas de saída e desligamento do Reino Unido da União Europeia. Muita gente dizia que ele ia falhar nesse intuito e Boris Johnson deu a contramão aí porque ele teve sucesso. O Reino Unido saiu da União Europeia, os acordos ficaram meio que por assim, etc. e não fazem mais parte do bloco. Esse era um dos programas. A outra coisa foi o enfrentamento da pandemia, que Johnson aí, com mão de ferro, conduziu o país inglês de uma forma exemplar e agora vai fazer a reabertura com cerca de quase 80% da população imunizada, porque começou a comprar vacina muito cedo, Beto. E essa do Vaticano, Beto? Vamos pegar aqui essa aí do Vaticano que nós temos, que o Vaticano emitiu uma nota pública condenando a divisão dentro da Igreja Católica. Em uma entrevista a uma rádio da Espanha, o cardeal
Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e número 2 na hierarquia, falou sobre diversos temas importantes ligados à Igreja Católica, incluindo preocupações pelos contrastes que existem dentro da instituição. Parolin condenou a divisão entre os chamados conservadores e progressistas e a situação que só causa dano à Igreja, ou seja, política ocorre também dentro dos bastidores da Santa Sé. Tem aqueles que querem aí regime mais avançado, mais de acordo com a modernidade, que esteja conectado com as relações do mundo, os chamados progressistas, e os conservadores que querem que a igreja continue. Isso cria uma cisão que não beneficia a Santa Sé. E agora, segundo as informações da difusora 890, a Colômbia permitirá importações de vacinas por empresas. A Colômbia vai permitir a importação de vacinas contra a Covid-19 por empresas, informou o Ministério da Saúde do país. Mas as doses terão que ser gratuitas para os imunizados. O país andino planeja imunizar cerca de 70% da sua população de 35 milhões de pessoas neste ano, de acordo com o Programa Nacional Gratuito, que já aplicou 22,4 milhões de doses desde fevereiro. Aqueles que distribuírem doses de vacinas adquiridas de maneira particular precisam estar de acordo com os padrões estabelecidos pelo governo e não poderão utilizar instalações requisitadas pelo Programa Nacional, afirmou o ministro da Saúde em decreto preliminar disponibilizado aos jornalistas. Muito bem, Beto Guidini, nós vamos por um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o esporte. Tem informe aqui da Prefeitura de Nova Prata e nós temos mais informações da política e atualidade. Vamos até às 10 horas da manhã. Fique conosco aqui no Conecta News. Agora são 9 horas e 27 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021.
sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Olá! Na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, no programa Mulheres, estaremos realizando a segunda edição do quadro Mulheres no Poder. Estaremos recebendo as representantes do município de Cotiporã. Fiquem conosco! Retornando ao vivo para o nosso último bloco do Conecta News dessa manhã, o esporte, os boletins epidemiológicos, informe da Prefeitura de Nova Prata, a política e a atualidade. Fique conosco até o final, tem muita notícia ainda hoje, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9h32. A previsão do tempo para esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 14 graus, já a máxima poderá chegar aos 27 graus. Nesse momento, fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região, Thiago. E começamos por Nova Prata. Casos ativos são 33. Casos novos, 5. Confirmados em UTI, 4. Em ventilação mecânica no Hospital São João Batista, 3 pessoas. Óbitos confirmados, 31. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 18. Em isolamento, 23 óbitos foram 2 e hospitalizados tem 1 pessoa. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 8, óbitos foram 4, cotiporanenses sob monitoramento 26 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 10, casos hospitalizados 1, óbitos foram 10, casos em isolamento e monitorados 47 pessoas. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 22, casos hospitalizados 4, em outros hospitais 8 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos ativos 48, casos curados 1.056, óbitos foram 11 e em monitoramento 107 pessoas. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 2, casos isolados 13, hospitalizados não temos nenhum e óbitos foram 7. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 14, novos casos 3, em análise não temos nenhum, óbitos foram 8 e curados 521. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos 3, confirmados 110, descartados 209, curados 104, óbitos foram 3. E pela cidade de André da Rocha, casos ativos 3, casos em isolamento domiciliar 5, casos confirmados 107. E óbitos, não tivemos nenhum óbito, Thiago. Muito bem, as informações, os números, nós estamos notando aí, com a bênção de Deus, uma baixa nos dados aí críticos dessa pandemia, dessa doença terrível. Esperamos que isso continue decrescendo para que nós possamos retomar a nossa vida dentro da normalidade que for possível e também, claro,
na chegada aí do maior número de vacinas que também estamos aguardando. Estou esperando a minha, Beto, e tu? Também, com certeza. Muito bem, vamos às informações do esporte e as novidades da dupla Grenal nessa manhã, Beto? Nós temos uma matéria antes, né, Thiago? Quer passar a matéria antes? Vamos passar a matéria antes. Ah, fica à vontade. Então são 9 horas e 35 minutos. Nós temos informe da Prefeitura e hoje informe da Prefeitura de Nova Prata, com o secretário de Agricultura e Abastecimento, André Nedel, trazendo um resumo do que está acontecendo e ocorrendo dentro da pasta da Agricultura e Abastecimento. Vamos conferir. Está entrando no ar. Nova Prata informa. Bom dia à Rede Conecta e a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo André Antônio Nedel, secretário da Agricultura e Abastecimento do município de Nova Prata, e vou relatar aqui as atividades da Secretaria nesses primeiros 90 dias de trabalho da administração. No começo, em janeiro, na primeira semana, a gente organizou o parque de máquinas lá para ver como é que estava a situação, o que estava bom já para trabalhar de imediato e o que a gente teria que tomar providências para consertar. Então iniciamos os trabalhos. Como essa época é uma época em que o interior precisa bastante de máquinas, porque é época de colheita e coisa, então já começamos os trabalhos de imediato. Entre os serviços que a Secretaria de Agricultura oferece para a agricultura, entre solicitações de reta escavadeira, patrola, caminhão, trator agrícola e carregadeira, que é o que dispõe a Secretaria de Agricultura, a gente conseguiu atender até o momento em torno de 200 pedidos. Agora, infelizmente, esse mês aqui, devido à bandeira preta, que estamos trabalhando com 25%, então, para mim, sobrou um operador só. Como tem casos urgentes para colher ou para uma estrada de acesso e coisa, eu pedi para todos ficarem em casa e com o telefone ligado, conforme a necessidade, eu convoco um ou outro, porque eu só posso trabalhar com uma pessoa. E então, estamos nessa linha, não fizemos ainda nenhum tipo de programa futuro, porque o orçamento está muito espremido esse ano aí, tem as rúbricas e coisa, mas não tem dinheiro, então não adianta falar em programas agora, porque a gente conseguiu, no momento aí, estamos licitando aí poços artesianos e coisa para comunidades que estão com bastante dificuldade de abastecimento de água, que a nossa Secretaria é de Agricultura e Abastecimento. Então, tem 2 poços que vão ser perfurados em 2 comunidades que têm problemas sérios de água. Também foi encaminhado a Brasília um projeto solicitando 2 retroescavadeiras pelo Ministério da Agricultura. E vamos agora continuar o trabalho. Hoje, para mim, infelizmente, o governador já deu a sua posição que a bandeira preta continua até dia 9. Então, é mais uma semana de serviços bastante restritos na Secretaria. Mas, como é questão de saúde, vamos respeitar e esperamos que melhore a situação, porque isso aí está perigoso até, né? Porque tem gente que pega e não acontece nada, mas tem gente que morre. Então, vamos respeitar o decreto e depois, quando reiniciar as atividades com força total, aí vamos continuar o trabalho. Na verdade, nós tinha e ainda tem dentro do orçamento da Secretaria, tem programa de alevinos, de mudas, de repovoamento dos rios, tem de corretivos e fertilizantes do solo. Então, tem diversos programas, só que não sei o porquê, mas não estão mais fazendo, que teriam passado aqui. Quem está realizando agora esse serviço, por enquanto, é a Emater e o sindicato.
Mas algumas dessas atividades, provavelmente, a partir do ano que vem, nós vamos retomar na Secretaria também. Principalmente esse repovoamento dos rios aí com alevinas, até porque eu acho que combate melhor o borrachudo do que o próprio BTI. Também teve empresas me procurando também aí, oferecendo energia solar. Então, se algum agricultor tiver interesse para algum orçamento, alguma coisa, eles botaram à disposição. Daí, se quiserem entrar em contato comigo, eu aciono eles e eles podem ir na propriedade e fazer esses orçamentos e coisa sem custo. Por enquanto, até o momento, da Secretaria de Agricultura, é o que nós conseguimos realizar. Então, são essas as informações que nós tínhamos no momento. Se colocamos à disposição para mais adiante nos manifestar de novo sobre as atividades da Secretaria. Nova Prata informa. Muito bem, retornando ao vivo, aí você teve as informações com o secretário de Agricultura e Abastecimento, André Nedel. Semanalmente a gente traz os informes das prefeituras da região para você ficar por dentro do que está sendo desenvolvido nos trabalhos das mais diversas secretarias. E um lembrete, Beto, aqui, né? Nós teremos hoje um protesto aí dos estabelecimentos da gastronomia de Nova Prata. Às 16h30 o encontro é em frente à Escola Municipal Reinaldo Cherubini, às margens da BR-470, lá, né, no bairro Retiro. Das 17 às 17h10, o protesto vai ser aí às margens da rodovia e depois segue uma carreata, né, rumo aí até o bairro Basalto. Pede-se que os estabelecimentos fiquem fechados e estejam com um laço preto de luto, né? E todo mundo deve estar vestindo roupa preta. E aí um protesto bem humorado que você tem aí na página do William Oliveira, né? Ainda da data do dia 1º de abril, ele diz aí que roupa não é essencial, ande pelado. O que tu acha disso, Beto? É complicado, né? Tem que ser resolvido isso aí de uma hora ou outra, né, Thiago? Exatamente. E agora vamos para as notícias do esporte. E começamos com uma notícia muito boa. Segundo o portal Gaúcha ZH, o Inter fecha 2020 com o maior prejuízo da história e prepara cortes em busca de déficit zero. A crise financeira do Inter atingiu patamares mais graves em 2020. Ainda neste mês, a direção colorada apresentará no Conselho Deliberativo o balanço do ano passado, que registrará o maior prejuízo da história do clube. Nos próximos meses, a gestão pretende cortar gastos para terminar 2021 com déficit zero. Muito bem, aí ó, as contas do Inter sendo colocadas em dia, pelo menos saber o quanto se deve é o primeiro passo. E nós falamos aí do Grêmio, né? Nós teríamos jogo do Grêmio pela Libertadores da América. Contudo, o jogo foi adiado por conta de casos de Covid-19. A partida estava marcada para amanhã, quinta-feira, em Quito, no Equador, e a Conmebol informou na noite de ontem que reagendou a partida entre Grêmio e Independiente del Valle para a próxima sexta-feira, dia 9 de abril. Além do local, também mudou, né? Em Quito, no Equador, será para o Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A bola rola dia 9 às 19h15, então o jogo do Grêmio, que seria para essa semana, foi adiado em função da Covid. E ainda falando sobre o Grêmio, segundo o portal Correio do Povo, o Grêmio diz que o Renato apresenta melhora após testar positivo para o Covid-19. Após testar positivo para o Covid-19, o técnico Renato Portaluppi já apresenta melhora. A informação foi confirmada pelo médico do Grêmio, Dr. Márcio Dornelles. De acordo com ele, após o diagnóstico positivo, Renato foi isolado do grupo, medicado, orientado e monitorado constantemente pelo departamento médico. Ele apresentou sintomas na madrugada, como dores musculares de garganta e febre. E no momento, conforme o MD do clube, o treinador não apresenta sintomas e ele teria recebido
Novalgina e paracetamol, conforme a assessoria do clube. Muito bem, Renato aí se recuperando da Covid, esperamos que fique bem nos próximos dias. Não foi cloroquina, né? Não falaram em cloroquina, né? Mas por falar em cloroquina, Beto Guidini, é hora da política e atualidade. E vamos começar aí com o presidente Jair Bolsonaro, o garoto propaganda da hidroxicloroquina, que falou aí no dia de ontem no Palácio do Planalto, em uma cerimônia reservada, houve aí a posse dos novos 6 ministros. Após aquela segunda-feira da semana passada que ninguém entendeu nada o que aconteceu, mas os novos 6 ministros tomaram posse e o Brasil segue estável no seu regime democrático. A cerimônia oficializou a mudança da pasta de 3 ministros e a posse de 3 novos integrantes do governo. Foi feito na tarde de ontem, terça-feira, no Palácio do Planalto. O evento contou com um ato simbólico de transferência de cargos do ministro da Saúde ao médico Marcelo Queiroga, que já estava atuando desde o dia 23. A cerimônia de posse estava prevista para ocorrer com transmissão ao vivo e a presença de jornalistas, mas às vésperas do evento, o governo optou por um encontro discreto com os novos membros. O governo contou aí com a presença de políticos importantes do Centrão, que estiveram no Palácio do Planalto, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que comanda o partido da nova ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Então, todo mundo encadeirado, os novos chefes das Forças Armadas no seu devido comando. Passamos aí uma semana de estabilidade e os rumores de que alguma coisa muito complicada iria acontecer e uma ruptura institucional não se confirmaram. O Brasil segue no seu rumo. E agora, Tiago, segundo a revista Fórum, pegou todo mundo de surpresa. Sem verba, o IBGE suspende provas para concurso com mais de 200 mil vagas para o censo 2021. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informou na terça-feira que suspendeu a realização das provas dos concursos para o censo 2021. A suspensão vale para 181.999 vagas de recenseador e 20.409 vagas para agente censitário municipal e supervisor. A decisão foi tomada após a aprovação pelo Congresso Nacional do Orçamento para este ano, que reduziu a apenas 71 milhões o valor destinado para a realização da pesquisa, e o valor acordado era de 2 bilhões de reais. O texto ainda não foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, e o IBGE afirma que o valor aprovado no orçamento inviabilizava a realização do censo. Caso a questão da verba seja revertida, novas datas poderão ser definidas para a realização dos concursos. Muito bem, então você que estava se preparando para o concurso do censo pode se despreparar porque ele foi cancelado. O ano passado também era para ter sido realizado e não foi. Esse ano também foi suspenso por questões orçamentárias, por questões pandêmicas. Aliás, o setor de concursos públicos vai passar por um forte enxugamento nos próximos anos, isso em detrimento das medidas de austeridade implantadas pelas políticas de assistência, né? Ou seja, se dá auxílio emergencial, mas de outro lado o setor público tem que enxugar as suas contas e muitos concursos estarão suspensos. O primeiro a ser atingido aí diretamente é o do censo, né, que iria abrir aí diversas vagas temporárias em todo o Brasil. Seguindo com informações, Beto, falando de vacina, o que é sempre uma boa notícia, e é o que nós falamos no bloco anterior, quem vai chegar no Brasil vai ser a Sputnik V, que chega aí, de acordo com o secretário, logo mais. Vamos ver o que a Anvisa vai dizer. Depende dela agora a autorização. Saindo a autorização da Anvisa, em uma semana a vacina estará aqui no Brasil, contou o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, que negocia diretamente com o Instituto Gamaleia a compra de doses da Sputnik V, que ainda segue em análise junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E agora nós estamos falando de cloroquina, né, Tiago? Segundo o portal Extra da Globo, abre aspas, kit Covid, fecha aspas, as reações adversas à cloroquina dispararam 558%. E a Anvisa já registra 9 mortes. As notificações por efeitos adversos decorrentes do uso do medicamento
do kit Covid, como cloroquina e hidroxicloroquina em 2020, dispararam na comparação do ano anterior. Ao menos 9 mortes foram notificadas, todas após março de 2020, depois do início da pandemia de Covid-19 no país. No caso da cloroquina, um medicamento recomendado pelo presidente Jair Bolsonaro, o aumento nas notificações por efeitos adversos foi de 558%, Thiago. Exatamente. A cloroquina é o remédio símbolo aí dessa polêmica toda que existe em torno dos remédios a serem utilizados. Na dúvida, não escuta ninguém. Vai no teu médico, vê o que é que ele te receita para tomar e o que ele achar que tá certo, porque cada um sabe o que tem que tomar. Fato é que só aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos aí 4 óbitos registrados porque teve gente diluindo o comprimido de cloroquina em soro fisiológico e fazendo nebulização. E os pacientes não suportaram essa situação. Fatos que acontecem, nós temos que repassar para você. E agora, Beto Guidini, nós estamos no Dia do Jornalista hoje? Jornalismo e Dia do Jornalista, Thiago. Muito bem. Olha a notícia que a gente tem para dar, nós que estamos aqui à frente, né? Não é muito boa. Mas o Brasil é o país com o maior número de jornalistas mortos por Covid. A atualização vem aí da FENAGE, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, que diz que nós tivemos um número considerável, né? 169 jornalistas acabaram vindo a óbito de abril de 2020 a março de 2021 por conta de terem contraído a Covid-19. Eu me orgulho de não ter sido um deles, né? Contraí, mas passei bem. Isso mesmo, Thiago. Agora, essa que também ninguém esperava. Diário do Centro do Mundo. Carlos Wizard diz que o Ministério da Saúde dará aval a empresários para comprar 10 milhões de doses da vacina. Mesmo com o Congresso Nacional aprove a mudança da lei para permitir que empresários possam comprar vacinas contra a Covid-19 para ser aplicada em seus funcionários, toda a compra terá que ser feita via Ministério da Saúde. O empresário Carlos Wizard disse ao Radar Econômico que as farmacêuticas fizeram um acordo internacional e só podem vender vacinas para os governos. O Wizard, no entanto, está confiante que o Ministério dará seu aval e ele estima que serão 10 milhões de doses. A metade das doses será usada em funcionários em uma centena de empresas que fazem parte do movimento de Wizard e outra metade poderá ser enviada ao SUS ou destinada a familiares, dependendo do texto da nova lei a ser aprovada. E o Ministério da Saúde disse desconhecer o assunto. A questão sobre a compra de vacinas por particulares e empresas também avança no Congresso Nacional. Houve a aprovação de um texto base de uma lei que visa regulamentar esse tipo de aquisição. Mas entre o que se fala e o que acontece, a distância é bastante ampliada. Ainda não temos nada de concreto, a não ser a vontade de Carlos Wizard, Luciano Hang e outros expoentes do núcleo empresarial que desejam adquirir vacinas para imunizar os seus funcionários. É uma iniciativa que, se bem feita, obviamente virá a calhar em todo o Brasil, porque nós precisamos também de imunização para todas as classes operárias que trabalham em movimento a economia brasileira. E segundo nossas informações também pela portal Rádio Caxias, para o executivo da Embraer, a definição de foco conjunto é estratégia para enfrentar crises. O diretor-presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, que foi executivo da Caxiense Marco Polo e teve passagem por multinacionais, foi palestrante da reunião almoço online da SIC de Caxias na segunda-feira. Ele falou sobre o tema criação de valor e liderança. Para contextualizar o assunto, Gomes Neto citou o enfrentamento de crises. A primeira, em 2008, causada pela bolha imobiliária norte-americana, atuava o Manhamel. Em 2015, veio para o Marco Polo, quando o mercado enfrentava uma forte desaceleração. E por meio da readequação de metas, foram definidos novos mercados potenciais, resultando em 2016 no crescimento de 60% das exportações. Muito bem, Beto Guidini, indo para o finalzinho aqui do Conecta News dessa manhã. Parece que todo dia a gente tem uma notícia estranha para dar sobre Santa Catarina. Dessa vez ela é bem sinistra,
porque um jovem teria vindo a óbito após levar um tiro na cabeça em uma suposta roleta russa em Santa Catarina. Aliás, se hoje dava para botar uma bandeira aqui no News, era a bandeira da Rússia, porque só tem notícia russa hoje, Beto. Um jovem de 23 anos morreu com um tiro na cabeça em Pedras Grandes, no sul de Santa Catarina, na noite do último domingo. Segundo os portais de notícia NSC, replicadas pela Estúdio FM, a suspeita da polícia é que ele tenha morrido em um sítio durante um suposto jogo conhecido como roleta russa entre amigos. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o óbito de Gabriel Luiz Marcondes, né? Quem investiga o caso aí é o delegado Gabriel Luiz Marcondes, e ele disse que as informações iniciais apontam que a vítima foi quem disparou, mas a hipótese de outra pessoa não é descartada. Que coisa mais complicada, Beto Guidini. Tanta gente lutando para viver e o pessoal vai para o sítio jogar roleta russa. E falar em russa, vamos voltar para a Rússia, Thiago. Vamos. Segundo o portal Olhar Digital, a nova arma russa para criar, abre aspas, tsunamis radioativos, fecha aspas, para destruir cidades. Uma nova arma em desenvolvimento pela Rússia parece algo saído dos planos de um vilão de quadrinhos, um torpedo nuclear capaz de criar tsunamis radioativos em regiões costeiras, aliando a destruição instantânea de ondas gigantes com os danos a longo prazo causados pela radiação. Batizado de Poseidon 2M39, o torpedo foi originalmente considerado um tigre de papel, ou seja, uma arma que soa assustadora, mas é impraticável ou inexistente, criada apenas para fortalecer a posição de um dos lados de uma negociação. Muito bem, a gente vai dizendo, deixa o Vladimir Putin lá, daqui a pouco é menos pior com ele do que o maluco assumir esse arsenal que tem aí essa arma criadora de maremotos. Enfim, isso faz parte das atualidades e a gente traz para você. Quero mandar um abraço para o seu João Luiz da Costa, que nos acompanha dando seu bom dia, e nós vamos nos despedindo nesta quarta-feira. O Conecta News fica por aqui. Beto, retornamos amanhã, 8 horas da manhã. Um abraço para você e um bom dia. Isso mesmo. Agora são 9 horas e 57 minutos, 22 graus essa temperatura. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.